Trigonometria no triângulo retângulo. Relações trigonométricas. Vimos anteriormente nos triângulos retângulos que os lados desse triângulo são chamados de catetos. No caso, este lado é o cateto, este lado é o cateto. Observe que retângulo aqui, 90 graus. Então, cateto, cateto. E o maior lado é a hipotenusa. Além disso, podemos atribuir ângulos além do ângulo reto, claro, por exemplo, o ângulo alfa e o ângulo beta aqui. Sabemos ainda que a soma desses ângulos, por exemplo, alfa mais beta, será sempre 90 graus. Por quê? Porque sabemos que a soma dos ângulos internos, pelo teorema angular de Thales, é 180 graus. Logo, se temos 90, a soma de alfa mais beta é 90. No entanto, sabemos ainda, pelo fato da hipotenusa ser o maior lado, podemos relacionar esse triângulo retângulo com outros triângulos retângulos. Claro, sabemos que para que dois triângulos sejam chamados semelhantes, é necessário que ele tenha seus ângulos internos de mesma medida, os dois triângulos no caso. No caso especial do triângulo retângulo, podemos analisar o seguinte: se eu tenho dois triângulos retângulos e eu tenho um segundo ângulo de mesma medida nos dois triângulos, então necessariamente esses triângulos serão semelhantes, tá certo? E a gente pode fazer o seguinte: imagine esse triângulo aqui e nós vamos fazer uma expansão dos lados da hipotenusa e desse suposto desse cateto aqui da parte inferior, tá? Muito bem. Quando fazemos isso, vamos também marcar linhas de outras medidas paralelas a este outro cateto aqui, determinado pelo ângulo beta e o ângulo de 90 graus. Então, quando fizemos isso, fizemos essas linhas paralelas e, obviamente, ao fazer isso, determinamos alguns triângulos. Por exemplo, se chamarmos o triângulo aqui, de A, vamos colocar o A ali, como fizemos anteriormente, o A, B e aqui o C. Se chamarmos de ABC esse triângulo, então vamos chamar aqui de A', e aqui B', a linha paralela. E aqui, por exemplo, A duas linhas e B duas linhas, só para saber. Quando fazemos isso, a gente percebe que a figura pode estabelecer vários triângulos que têm o ângulo alfa em comum. Por exemplo, o triângulo, posso colocar assim, o triângulo ABC. Observe que o ângulo alfa é comum a esse triângulo ABC e é comum ao outro triângulo. Por exemplo, o triângulo semelhante, veja símbolos semelhantes ao triângulo A', B', C. E também semelhante ao triângulo A duas linhas, B duas linhas, B duas linhas, C. Então veja, esse triângulo primeiro é semelhante a esse triângulo segundo, semelhante a esse triângulo maior terceiro. Então, uma das características dos triângulos semelhantes é que nós podemos ter, a relação entre os seus lados são proporcionais. Por exemplo, eu posso dizer que AC, ou seja, a medida da hipotenusa do triângulo ABC, ela é proporcional à medida da hipotenusa do triângulo A', B', C, que é proporcional à medida do triângulo A duas linhas, B duas linhas, C. Então, essas hipotenusas, esse tamanho, vou chamar, por exemplo, de X, esse tamanho todo aqui, até aqui, até o A' aqui, até o A', chamar aqui de Y, e o último, toda essa medida aqui até lá, por exemplo, até ali, chamar de Z, eles são proporcionais entre si. Isso é um fato, tá? Isso é um fato para os triângulos retângulos, tá? Observe que a gente está analisando este ângulo aqui. Mas se nós analisarmos esse lado aqui, esse ângulo beta, por exemplo, temos que este ângulo aqui também será beta, e esse ângulo aqui também será beta. Por isso, esses três triângulos são proporcionais entre si. A gente estabelece a chamada relação trigonométrica quando a gente relaciona, por exemplo, a um dado ângulo. Vamos supor o ângulo que a gente mencionou aqui, alfa. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Para esses três triângulos retângulos. Por exemplo, o nosso triângulo aqui, como ele era A, B
C, temos aqui que o cateto, veja bem, se fizermos uma análise do cateto oposto a alfa, que a gente vai chamar de cateto oposto, o chamado cateto oposto é aquele que é frontal ao ângulo alfa, ou seja, aquele que está apontando diretamente para o ângulo, né? Está de frente para o ângulo, ó, né? Os dois estão se observando, esse com esse. Então, esse é o cateto oposto. E, claro, já conhecemos a nossa hipotenusa, que é o maior lado, né? Então, essa relação, se a gente for analisar entre esses dois lados desse triângulo, por exemplo, o cateto oposto, vou chamar aqui de AB, relacionando com o cateto, com a hipotenusa, que é AC, para o triângulo ABC, essa relação será a mesma entre o triângulo A', veja bem, A', B'C. Então, podemos dizer, então, que a linha C, a linha B, que é o cateto oposto para esse triângulo maior, a linha B para a linha C é a mesma relação, ou seja, é o mesmo valor. Quer dizer, essa medida dividido por essa é a mesma que essa por essa. Que, claro, acontecerá a mesma para o triângulo A duas linhas, B duas linhas, C. Então, posso dizer então que A duas linhas B, desculpa aqui, B duas linhas, sobre A duas linhas C. Então, essas relações é o mesmo valor, né? E essa medida é chamada aqui de seno do ângulo, por exemplo, alfa, ou do ângulo C, se for o caso. Então, seno do ângulo alfa. Podemos colocar entre parênteses ou simplesmente seno de alfa. Tá? Então, o seno é uma relação direta entre o cateto oposto e a hipotenusa em um triângulo retângulo. É claro que o seno dos ângulos nos outros triângulos tem as relações definidas. No entanto, para se visualizar, a gente começa pelo triângulo retângulo. Se o triângulo não for retângulo, a gente faz um ajuste, mas a gente vai ver isso à frente. Então, está aqui a nossa primeira relação trigonométrica, a chamada relação seno. Seno a gente representa assim, seno é o sen. Sen, por exemplo, alfa. Eu quero dizer seno de alfa, ou seno do ângulo alfa. Tá? Então, nós temos aqui a nossa primeira relação trigonométrica. Veja, não deixa de ser uma razão entre os lados de um triângulo retângulo, né? Então, só que aqui é o cateto oposto e a hipotenusa. Lembrando que nós estamos falando do ângulo alfa. Se eu colocasse, por exemplo, o ângulo beta, nós teríamos que o cateto oposto seria outra medida, seria CB. Tá? Então, cuidado, o oposto é o que faz oposição, que está de frente para. Tá? A próxima relação trigonométrica, da mesma maneira que a gente fez, vamos fixar ainda o ângulo alfa, né? E teremos simplesmente o alfa, ABC, que é o alfa, e aqui eu tenho B', opa, vou trocar aqui para manter, né? Manter a ideia. O C sempre aqui. Não que isso faça diferença, mas só para a gente manter a ideia. ABC, aqui também, né? Opa, um momentinho. A linha, B', C e A duas linhas, B duas linhas, C. Então, novamente, se nós formos fazer uma análise, por exemplo, entre o lado, o cateto que faz parte do ângulo alfa, quando o cateto faz parte do ângulo alfa, é chamado de cateto adjacente. Cateto adjacente. Adjacente é que está nas proximidades, ou seja, faz parte do ângulo, é uma das pernas do ângulo. Ó. Se analisar, uma das semirretas que definem o ângulo alfa, o ângulo C, né? Então é o cateto adjacente. No nosso caso aqui, o cateto adjacente é o cateto CB, né? CB, para a gente aqui, o segmento CB é o nosso cateto adjacente. Só para efeito de cálculo de didático, não colocaremos a barrinha em cima, mas é um segmento. E a nossa hipotenusa conhecida, né? Hipotenusa ali é o nosso lado AC, o nosso segmento AC. Tá?
Então, só para saber. Então, quando a gente vai fazer novamente a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, essa relação é chamada de cosseno do ângulo, né, do ângulo. No nosso caso aqui, o ângulo é o ângulo alfa. Então, podemos analisar assim, que a relação entre essa medida BC pela medida AC, olha aí, BC por AC é a mesma no triângulo maior, ou seja, B'C por A'C, que é a mesma no triângulo de fora, o grandão aqui, ó, que é B duas linhas C por A duas linhas C. Isso aqui é simplesmente cosseno alfa. Veja, cosseno do ângulo, no caso o ângulo é alfa, então cosseno alfa. Então, quando eu tenho que esse lado pela hipotenusa é o seno, esse lado pela hipotenusa é o cosseno. Só para lembrar aí, tá? O cosseno é o chamado cateto adjacente, aquele que faz parte do ângulo, tá? Então, para finalizar, um momentinho, vamos só voltar lá para a primeira, só para finalizar aqui, vamos à última relação, é quando a gente tem aqui, A, B, C, ABC, A linha, B linha, A duas linhas, B duas linhas. Veja, já fizemos a relação entre comparando com o ângulo alfa, né? Já fizemos aqui a relação, primeiro, do cateto desse lado pela hipotenusa, que foi o seno, esse lado pela hipotenusa, que foi o cosseno. Já fizemos esse com esse com esse, agora está faltando esses dois. Então, a relação direta entre o chamado cateto oposto e o cateto adjacente, isso aqui vai ser a chamada tangente do ângulo, né? No nosso caso, o ângulo é alfa. Então, quando a gente faz essa situação, podemos escrever assim, que AB por BC, ou seja, este lado por este lado, é o mesmo que nesse outro triângulo maior, a linha B' por B' C, né? Que é o mesmo que A duas linhas, B duas linhas, por B duas linhas, C. E isso aqui, claro, será a tangente, que eu vou chamar aqui simplesmente de TG alfa, né? Então, TG alfa é a tangente do ângulo alfa. Tá? É claro que depende do ângulo, lembrando, cateto oposto é o que está de frente, o adjacente é o que faz parte, e a hipotenusa é sempre o maior lado. Essas são as três relações trigonométricas para que a gente, né, vai estudar como, né, parte do triângulo. Agora, no triângulo retângulo. Agora, se analisarmos, né, fazer mais uma análise, por exemplo, numérica dessa vez, por exemplo, eu vou utilizar essas três medidas, né, essas três relações para resolver os problemas. Observa que nesse triângulo, né, que eu tenho uma medida, 9 centímetros, não conheço a hipotenusa, não conheço esse cateto, no caso aqui, quando eu comparo com 37, ele é o adjacente. E 37 graus. Interessante lembrar que essas relações, elas são relações trigonométricas. Aí você pergunta, onde que eu encontro? Olha, ou elas são determinadas, quando você conhece o triângulo e pode medir juntamente o ângulo, é possível determiná-las, mas elas não mudam. Como elas não mudam, é possível encontrar as relações trigonométricas utilizando ou uma calculadora, um momentinho, uma calculadora, utilizando uma calculadora, no caso a calculadora científica, né? Ou, né, vamos colocar aqui a calculadora científica, ou ainda, né, podemos fazer essa ideia, né, a partir de encontrar esses valores de seno, cosseno, tangente, a partir de uma chamada tabela
de relações trigonométricas. Isso é muito comum em alguns livros. Mas na calculadora científica a gente encontra, por exemplo, a parte de trigonometria. É importante lembrar que para utilizarmos, observe que tem que estar escrito DEG, porque pode ser escrito RAD ou grade, né? O que é DEG? Como as calculadoras são feitas, no caso aqui foram feitas em inglês, então DEG é degree é graus, enquanto que rad é radianos, tá? A gente vai aprender essa medida de radianos quando fizemos o curso de trigonometria no círculo. E também grados, que é uma outra medida, né, que relaciona o círculo com um diferente número de partes. O DEG, o grau, relaciona a circunferência trigonométrica em 360 partes, né? Enquanto que o radiano ele faz uma relação com o raio e o grado é com 300 partes, tá? Só para lembrar aí. Então, quando você quer encontrar uma relação, quer saber o valor de um seno, cosseno, tangente, você vem aqui na calculadora, vê a parte de trigonometria e vê se está escrito DEG. Estando escrito DEG, você pode colocar, por exemplo, eu quero saber 30 graus, mas eu quero quem? A parte trigonométrica. Quem? Seno, aqui o seno é escrito sin, cosseno, tangente e outras funções, mas a mais comum que a gente vai usar é essa aqui, tá? Seno, cosseno e tangente. Se você colocar o 2nd, segunda função, ele vai dar o inverso do seno. Na verdade, não é 1 sobre seno. O inverso do seno é quando você tem o valor e quer descobrir o ângulo. Lembrando que o seno, você vai colocar o ângulo e descobrir o seno. Por exemplo, seno de 30, 0,5. Se dá o ângulo, lembra? Aqui, novamente, 45 graus, você vem aqui, trigonometria, seno. Então, ele vai te dar o seno ou cosseno ou tangente de 45. Você coloca o grau e aperta na trigonometria e escolhe a função. Sei lá, tangente, tá aqui, ó. Tá? Então, é claro que aqui não deu a tangente de 45, ele deu a tangente do seno. Se eu quiser a tangente de 45, eu vou lá de novo. 45, trigonometria, tangente. Aí ele me dá a tangente. Por outro lado, por exemplo, eu digo assim, eu tenho um ângulo tipo que o seno é 0,2, 0,24. Você sabe que ângulo é esse? Aí você quer saber que ângulo? Você vem em trigonometria, segunda função, por exemplo, se esse aqui é o seno dele, seno menos 1. Aí você sabe que esse ângulo é 13,88 graus, por exemplo. Mas eu quero saber o ângulo cujo seno é 0,7842. Aí o seno não, vamos supor que fosse o cosseno. Você vem aqui, segunda função, cosseno. Aí ele vai dizer que o ângulo é 38,35 graus, mais ou menos. Essa é a ideia utilizando a calculadora. Nesse problema, nesse exemplo que eu coloquei aqui, já comecei com o exemplo 2, ele deu o valor, então provavelmente ele foi lá na calculadora. Quer ver? Vamos colocar lá 37 graus, ó, 37, e a gente vai aqui em trigonometria e pede o seno. Pronto, veja que ficou muito perto, só que ele fez um arredondamento, ó, 182, aqui era 1815, blá blá, vai embora, então só que aqui ele arredondou. Então isso aqui pegou a calculadora, calculou com 5 casas e fez um arredondamento aqui, por isso que deu 82, né? Arredondou para o 2 aqui, do 5 para o 2. Mesma coisa, se eu quero saber o cosseno, eu posso aqui 37 graus, e aí eu venho a trigonometria e cosseno. Pronto, daí o cosseno é a mesma coisa, e arredondou aqui no 4, 6, 3, 5, então arredondou para 4. Tangente, então você vê aqui 37 graus, trigonometria, tangente. Então ele também te dá o valor da tangente. Só que aqui ele deu todos os valores arredondados. Tá, e o que ele quer que você faça? Eu vou só tirar a calculadora um pouquinho aqui. Né? Ele quer que você faça o seguinte, olha, você tem então nesse problema o seguinte, você tem aqui o seno, o cosseno e a tangente para este triângulo, mas em contrapartida você não tem um cateto e a hipotenusa. Aí ele pergunta, quer saber o seguinte, qual é o comprimento da hipotenusa do cateto, ou seja, quanto vale A e B? Essa é a pergunta, né? Então veja bem, eu vou utilizar relações que eu conheça, mas que eu possa utilizar. Por exemplo, seno, eu vou só mudar a cor aqui para amarelo, fica melhor. Se eu usar o seno, a relação de seno, por exemplo, seno de 37, está aqui, mas peraí, eu vou usar o seno na sua definição. Quem é a definição? É o cateto oposto pela hipotenusa. Essa é a definição.
Tá? Se eu for usar o cosseno de 37, na sua definição é o cateto adjacente pela hipotenusa. Se eu for usar a tangente de 37, na sua definição é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, essas são as relações que vão nos dar o seno, cosseno e a tangente. Tá, no entanto, aqui, nós já temos essas medidas. O que nós não temos é um cateto e a hipotenusa. Por exemplo, se eu usar o seno, eu estou com um problema, porque eu tenho esse valor, mas, aliás, eu posso usar o seno, eu posso usar o cosseno, que olha, se eu usar o cosseno, por exemplo, eu tenho o valor do cosseno que ele me deu, eu não tenho o cateto adjacente, é o B, e eu não tenho a hipotenusa. Então, se eu sair diretamente pelo cosseno, eu não chego a lugar nenhum, porque eu não tenho dois valores. Então, a ideia é usar o seno para descobrir a hipotenusa. Já, por exemplo, o 137, ele me deu 0,63A, e o cateto oposto, já que o oposto é esse cateto que está de frente para o ângulo, ó, é 9 centímetros. Daí eu vou descobrir, por exemplo, aqui a hipotenusa. Pronto. Então, vou fazer direto. Agora, então vai ficar assim. Cateto oposto 9 pela hipotenusa A, ele é, cateto oposto pela hipotenusa, é o seno de 37, só reescrito de outra maneira, né? Então aqui é 9 por A. Muito bem. Uma vez que eu tenho essa relação, vou substituir o valor do seno. Vou pegar esse valor do seno, substituir aqui. Então vai ficar assim, 9 sobre A é igual a 0,60182. Tá. E aí, claro, se for multiplicar cruzado, eu posso dizer então que 0,60182 vezes o A, multipliquei aqui, é igual a 9. Ou seja, o A vai ser o 9 dividido por esse númerozão aí. Não é tãozão na escrita, mas é um número pequeno. Então, quando eu faço isso, eu vou ter um valor para A. Quem é o valor de A? Claro, eu posso recorrer aqui à calculadora, porque é uma divisão longa, né? Só para ficar bem, né? Se observar aqui, ficar bem divididinho, bem bacana aqui, né? Vai ficar assim, então, ó, cadê? Tá, bem aqui, ó. Então, vamos lá. O valor é 9 dividido por 0,60182. Quando eu faço isso, a divisão direta está aqui, 14,9546. Bom, se eu colocar duas casas decimais, é 14,95 aproximadamente, né? Então, eu venho aqui e digo, ó, o valor que eu quero eu vou só fechar a calculadora aqui, porque senão não vai aparecer, né? O valor que eu quero é 14,95. Então, A é 14,95. Encontramos o valor da hipotenusa. Uma vez que a gente encontrou a hipotenusa, a gente pode muito bem, vou fazer bem aqui, encontrar o B, por exemplo. Para encontrar o B, eu tenho duas opções, né? Eu posso utilizar ou o cosseno agora, porque eu já tenho a hipotenusa, ou eu posso utilizar a tangente. Vou usar a tangente, né? Então, veja bem, o cateto oposto, ele me deu 9. O cateto adjacente, ele me deu B. Isto aqui é quem é a tangente de 37. Ora, já sei que 9 sobre B é igual a tangente, está bem aqui, ó, 0,75355. Claro, então B vai ser B vezes 0, colocando um aqui multiplicando cruzado, 0,75355 igual a 9 vezes 1 é 9. Então, o B sozinho está multiplicando, eu vou passar dividindo. 9 por 0,75355. Pronto, isso aqui é 5, tá? E aí, o B será igual, aí eu vou executar a calculadora aqui, só para fazer rapidamente, né? A calculadora vai cobrir aqui, claro, né? Eu vou puxar um pouquinho para cá e tal, para cima da coisa. E aí, a gente vai só fazer assim, né? Quanto é 9 dividido por 0,75355. Dividindo, nós temos 11,94. Já que o próximo número é 3, no arredondamento fica 3 mesmo, né? Então, fica 94. Então, portanto, o resultado aqui será 11,94. Então, encontramos o A e o B a partir, né, da relação
eu usei a tangente e eu usei o seno. Poderia ter usado o cosseno também para descobrir o B. Então essa é uma ideia, né, de como se utiliza a situação. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês aproveitem, né, esta aula, né, para tirar dúvidas e qualquer coisa estamos aí, tá? Então